Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós disponibilizamos pelo canal do YouTube o comentário da lição de adultos, que é publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso canal é chamado de Escola Bíblica Complementar porque todas as nossas lições são comentadas em 10 tópicos, aproveitando, claro, a maioria do comentário que já está na lição e criando muitas vezes um tópico que seja coerente com o título, com o assunto a ser tratado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu like também, que é muito importante, né, para que esse vídeo possa ser divulgado para outras pessoas também. Também compartilhe, né, esta aula com outras pessoas, amigos seus e tudo mais. E aí no canal do YouTube, aqueles que acessarem, né, façam aí também seu comentário. Muito bem, queridos, nós estamos estudando nesse trimestre uma lição muito boa, lição comentada pelo pastor Osiel. Título da lição maior, A Carreira que nos está proposta. Já estudamos muitas coisas, né? Já estamos na 5ª lição, lição número 5 para 5 de maio de 2024. Título da nossa lição, Os Inimigos do Cristão. O texto áureo nos diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. A verdade prática nos diz: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 cartas do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 11 a 14, e a primeira de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, que nos diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito bem, nossa lição dispõe, como sempre falo aqui, de uma introdução que vai dar uma visão geral da nossa lição. O primeiro tópico vai tratar sobre o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O segundo tópico vai tratar sobre o segundo inimigo do cristão, a carne. E o terceiro tópico, o terceiro inimigo do cristão, o mundo. E aí nós vamos então para uma conclusão. Claro que cada tópico desse tem aí os seus subtópicos que vão explicando o tópico. Muito bem. Então, meus queridos, para ser mais objetivo, mais rápido, o vídeo não ficar muito longo, nem a aula ficar longa, eu vou já disponibilizar para os irmãos os 10 tópicos que nós retiramos da lição, que você pode, querendo na sua aula, no seu estudo, acompanhar esses tópicos aqui, você vai estar sendo fiel ao título da lição. Porque muitas vezes o professor lê e fica muitas vezes sem saber como começar, o que falar da lição. E um aprendizado para todos nós que somos professores é que se a lição não trouxer uma lição prática,
nós perdemos então o nosso tempo, perdemos o nosso estudo. Muito bem, irmãos, o título da lição, Os Inimigos do Cristão. Eu aproveitei logo os 3 primeiros tópicos para tratar do que a nossa lição está tratando também, né? E tratando no comentário do pastor Ziel, até com muito detalhe. Então, coloquei aqui, primeiro, né, os inimigos do cristão, é o título. Primeiro, o arqui-inimigo Satanás. Arqui-inimigo quer dizer o inimigo principal, né? O arqui-inimigo Satanás. No auxílio bíblico teológico da nossa lição, vai estar escrito assim, veja bem, onde está tratando sobre demônios. Os demônios são seres que têm personalidade e inteligência, como membros do reino de Satanás. Então, quem são os membros do reino de Satanás? Os demônios. Eles fazem parte de um império maligno, altamente organizado, que tem autoridade sobre as potestades do ar, como agentes da promulgação dos propósitos de Satanás. São os anjos de Satanás. Os demônios são inimigos de Deus e dos seres humanos. Os espíritos demoníacos são completamente malignos, mal intencionados e estão sob a autoridade de Satanás. Lá embaixo está dizendo, os cristãos devem travar uma contínua guerra espiritual contra eles. Então, os demônios são agentes de Satanás. Mas vamos falar mais sobre o arqui-inimigo, né? O arqui-inimigo no tópico 1. E os 3 subtópicos, 1, 2 e 3, vai estar tratando sobre ele. Então, veja bem. O primeiro subtópico diz, o diabo é real. Né? Alguém diz que o diabo não é real, que o diabo é uma força, que o diabo é apenas o contrário do bem. Não, o diabo é uma pessoa e é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 de Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás, conforme Mateus 13:39, Lucas 11:18. Então, segundo subtópico, a descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual, que pertencia a uma ordem angelical, a ordem dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos, vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Muito bem, a identidade desse inimigo, né? Ele é conhecido como a serpente, e isso se refere à sua sagacidade, à sua astúcia. Ele é chamado de Satanás, mencionado 52 vezes. Adversário ou opositor. Diabo aparece 35 vezes. Ele é denominado de acusador, de maligno. Isso revela o seu caráter. É chamado de dragão vermelho, que revela sua ferocidade. De tentador, pois ele exerce essa atividade em todo o tempo, nos tentando, né? Ele é chamado de enganador, de Beuzebu, que é chefe dos demônios, de Belial, que é uma pessoa má, sem valor. Então, são denominações aqui quanto a Satanás. Bom, nós temos várias denominações, cada denominação fala da sua forma de atuar, não é?
assim como Deus tem vários nomes, né, de acordo com a sua atuação, Satanás também tem, negativamente falando, né, os seus muitos nomes que sempre estão voltados com matar, roubar ou destruir. Então, meus queridos, o inimigo que nós temos que batalhar contra ele, nosso arqui-inimigo é Satanás. E Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Lá no livro de Jó, ele questiona a integridade de Jó e diz que Jó só é fiel a Deus porque tem muitas riquezas, né? Depois porque tem muita saúde e tudo mais. Mas Jó, suportando todas aquelas provas, né, no final saiu aprovado e Satanás saiu envergonhado. Mas fica aqui registrado então que o nosso primeiro inimigo, o nosso arqui-inimigo é Satanás. Segundo lugar, nós temos aqui o mundo com o seu sistema. Nós vamos ver aqui nos versículos da nossa leitura oficial, né, na nossa leitura bíblica em classe, em 1 de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, o apóstolo João, ele dá uma palavra nesse sentido, sobre esse segundo inimigo nosso, o mundo, né? E ele vai dizer, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lá também, no nosso terceiro tópico, nós vamos ver uma abordagem sobre o mundo, né? Então, veja bem, aqui o nosso comentarista diz que há 5 conotações bíblicas para o mundo. Há momentos em que a terra é chamada de mundo, né? Há momentos que o conjunto das nações conhecidas são chamadas de mundo, há momento em que a raça humana é chamada de mundo, há momentos em que o universo, né, é chamado de mundo, e, quinto lugar, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades, né, sintetizando, né, o planeta Terra em que habitamos e as pessoas que vivem de maneira independentes de Deus. Então, meus queridos, nós temos esse entendimento. A nossa língua, assim como ela denomina amor para diversos tipos de sentimento, para com uma mulher, para com os irmãos, para com os amigos, para com Deus, usa um termo só. No grego, né, existe para cada amor, que são amores diferentes, né, existe uma denominação, uma palavra. Mas a nossa língua, ela resume tudo numa mesma palavra. Então, quando vai traduzir o universo e tudo, chama mundo, né? Quando vai falar sobre muitas pessoas aprovam um determinado projeto, aí o pessoal fala, todo mundo aprovou esse projeto, né? Bom, mas que inimigo é esse que o cristão luta? É contra o universo? Não. É contra as pessoas? Não. É contra o planeta Terra? Não. Esse mundo que a Bíblia retrata, né, e que João condena o amor a este mundo, ele está se referindo ao sistema mundano, né? Então, nós temos um mundo que é conduzido, né, gerenciado, né, por sistema. Nós temos, por exemplo, o sistema político. O sistema político é um sistema corrupto, um sistema onde não estão preocupados com o bem-estar do povo. O povo coloca esses políticos lá para serem nossos representantes e eles vão para lá para poder defenderem o seu interesse pessoal. E o povo, não é, que se exploda para lá. Então, esse sistema mundano, esse sistema corrupto, esse sistema sem Deus, esse sistema inimigo de Deus, é o sistema com o qual nós lutamos, né? Nós não podemos amar este mundo, né? O cristão que está no mundo atual, nesse mundo pós-moderno, ele deve estar incomodado,
porque nós já falamos em outras lições, parece que tudo que era errado, esse sistema mundano está aprovando hoje. Tudo que era certo, para eles hoje está errado. Então é um mundo que tenta abolir a palavra de Deus, é um mundo que se distancia de Deus, é um mundo que não respeita as pessoas, não ama verdadeiramente as pessoas, não é? É um mundo, enfim, corrupto e iníquo. Então, este mundo, com o seu sistema, é um inimigo, né, do cristão, fora as suas propostas, né? A vaidade, o consumismo, né? A pornografia, a prostituição e tantas outras coisas, né, que acontecem neste mundo, né, que este mundo oferece e que a Bíblia condena. Então nós temos o nosso arqui-inimigo Satanás, nós temos o mundo que lutamos contra ele, a verdadeira igreja e o verdadeiro cristão, tenha certeza, meu irmão, ele está andando na contramão do mundo, ele está nadando contra uma correnteza, não é? Terceiro lugar, um terceiro inimigo aqui, a carne, como inimigo íntimo. Então, primeiro lugar, nós estamos falando aqui dos inimigos do cristão. Primeiro lugar, o arqui-inimigo Satanás. Segundo lugar, o mundo com o seu sistema. Terceiro lugar, a carne como inimigo íntimo. Vamos ver na nossa leitura bíblica em classe, você pode marcar aí, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 e 13, ele recomenda aos romanos, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências ou desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O nosso corpo deve glorificar a Deus em todos os aspectos, né? Nós da Assembleia de Deus primamos muito, né, por uma vestimenta decente, e alguém acha que isso é uma questão de denominação, uma questão de costume. Não, a Bíblia nos ensina a trajar com modéstia e pudor. Então, não é conveniente uma mulher que tem o seu corpo bonito, né, muitas vezes usar uma roupa colada, usar uma roupa de mini saia, de costa nua, decotada, o homem todo apertadinho também, fica uma coisa assim, indecente, não é? Inconveniente, e muitas vezes não precisa nem olhar na Bíblia. Dentro de uma etiqueta social, você vê que é falta de educação, a pessoa andar de forma provocativa, não é? Muito bem, então aqui está dizendo os nossos membros, não podem reinar nos nossos membros o pecado, né? Nós não podemos ser instrumentos de iniquidade. Imagine um cristão, né, muitas vezes despertando desejos sexuais em outra pessoa pela sua forma inconveniente com que está trajado. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque você, minha irmã, é uma santa mulher de Deus, você, meu irmão, é um santo homem de Deus. Então, nós precisamos ter esse cuidado aí. O nosso corpo ele deve ser preservado, né? Oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O segundo tópico e os subtópicos 1, 2 e 3 vão estar tratando justamente desse outro inimigo que nós temos, que é a carne. E aí, precisamos ter muito cuidado, né? Quando a Bíblia fala de carne, sarx no grego, ela não está falando de corpo, né? Claro que esse tabernáculo aqui deve ser bem conservado. Eu não posso usar os meus membros como instrumento de iniquidade. Mas quando a Bíblia fala de carne, ela está falando não do meu corpo, né, especificamente, não do meu tecido, né? Apesar que a Bíblia, traduzida para o português, vai usar carne, né? Aqui o nosso autor diz, vai usar o termo carne para tecido muscular do corpo. Esse não é o meu inimigo, não é? Para o corpo humano inteiro, não é o meu inimigo. O ser humano, segundo a sua fragilidade e mortalidade, e a natureza humana pecaminosa. Quando a Bíblia fala de carne,
Esta carne pecaminosa é essa natureza humana inclinada para o pecado, né? Assim como o mundo não é o planeta, não é as galáxias e etc., mas o sistema mundano, aqui também nós podemos dizer, não é o corpo, mas o sistema carnal, né? Esse sistema, essa carne inclinada para o pecado, né? Então, dentre muitas perspectivas, a palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Aí vem glutonaria. Glutonaria é carnalidade? É. Sensualidade é carnalidade? É. Bebedeira é carnalidade? É. Relações sexuais ilícitas é carnalidade? É também. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Então, esta carne, eu posso dizer que é essa natureza caída do homem que se volta para o prazer individual e este prazer dita toda a tendência. Então, nós já temos pessoas dizendo por aí, o importante é ser feliz. E aí se joga em toda sorte de prostituição, de bebedeira e de tudo mais. Eu estou feliz. Vamos ver o resultado de tudo isso, que nunca é felicidade. Não é? A carne no Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, à parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Ele escolhe o que quer fazer, delibera o que vai fazer e assim acontece. Muito bem. Então, queridos, está aí o nosso terceiro inimigo, né? Primeiro, Satanás. Segundo, o mundo com seu sistema. O terceiro, a carne, como meu inimigo íntimo. E o difícil é que não dá para você dizer, vai-te carne em nome de Jesus. Aí fica complicado, né? Esse inimigo é um inimigo íntimo. É um inimigo que você vai carregar aí enquanto você viver. Quarto lugar, eu coloquei um tópico aqui que não está na lição, mas acho interessante que você comente na sua classe. Eu coloquei aqui, desmistificando os inimigos pessoais. O que é que o senhor quer dizer, pastor Walter Pereira? Desmistificando os inimigos pessoais. Eu quero dizer que nós precisamos tirar esse olhar de que o inimigo é a pessoa. Não é? O nosso saudoso pastor José Antônio dos Santos, se eu não me engano, essa frase é dele. Ele dizia assim que o problema não são as pessoas, o problema são os inquilinos que moram nela. Então, meus queridos, às vezes alguém se revolta contra a filha, se revolta contra o esposo, se revolta contra o obreiro, se revolta contra todos. Aliás, todas as pessoas que abandonam a igreja colocam desculpas em pessoas. E a gente deixa de ter a perspectiva que por trás desta pessoa tem uma ação do diabo. Não é o que Jesus falou com Pedro? Pedro estava dando um conselho que parecia muito bom. Mestre, tem compaixão de ti mesmo. O Senhor vai se entregar para morrer na cruz? Ora, o conselho estava bonito. Ele estava querendo livrar Jesus do sofrimento, livrar Jesus da vergonha, mas estava desviando Jesus do propósito maior, que era a nossa redenção. Jesus olha para Pedro e não diz, para trás de mim, Pedro. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Jesus está chamando Pedro de Satanás? Não. Jesus está falando com a personalidade que está usando Pedro para usar aquela palavra. Então, irmãos, desmistificando, porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas, nós discriminamos pessoas, nós abandonamos pessoas, nós odiamos pessoas e esquecemos quem está por trás
desta pessoa, o usando para muitas vezes me desestabilizar. No nosso plano de aula, aqui na lição, onde tem sugestão de método, tem um comentáriozinho pequeno que o comentarista diz: a palavra de Deus nos mostra que o crente não tem as pessoas como inimigas, guarde isso, mas sim os principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade que procuram induzir pessoas ao pecado e a rebelar-se contra Deus. Então não tenha raiva do seu marido, de repente o diabo está usando seu marido. Não tenha raiva da sua esposa, do seu filho e daquela pessoa, que muitas vezes quem está usando aquela pessoa é o diabo. Quando ela for totalmente liberta, de repente as ações dela vão ser diferentes para com você. Ora, irmãos, quantas vezes a gente é atacado por pessoas, você diz: meu Deus, o que é que eu fiz? Nada. Você não fez nada. E a pessoa diz: eu olho para você e eu tenho ódio de você. Ele tem ódio porque ele está dominado por Satanás. Um crente cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, odeia alguém? Não, não odeia nem seus inimigos, quanto mais uma pessoa amiga, uma pessoa próxima. Então, meus queridos, desmistificando os inimigos pessoais. Os nossos inimigos não são as pessoas. Os nossos inimigos são aqueles que usam as pessoas, né? Quinto lugar, inimigos de outra dimensão. Quem são os inimigos do cristão? São os inimigos que estão em outra dimensão. O que é que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6 e o versículo 12? Ele diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ele está dizendo, nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta não é com revólver, com faca, com cacete. Não, nossa luta não são com armas espirituais. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meus irmãos, nossa luta não é uma luta para tirar sangue do irmão, para ferir o irmão, para machucar o irmão. Não, nossa luta não é essa. Nossa luta, ela é uma luta numa dimensão espiritual. Não é? Então, eu preciso estar numa plataforma espiritual para que eu possa combater no mundo espiritual. Então, inimigos que estão em outra dimensão. E se meu inimigo está em outra dimensão, meu irmão, minha arma também tem que ser apropriada. Num combate, todo mundo sabe que você tem um inimigo e você só tem condição de combater o inimigo se você tiver armas à altura de combater o inimigo. Não adianta você ir para uma guerra de um país com o outro com uma faca. Não adianta você ir de uma guerra contra um país que está usando tanque de guerra, morteiro, canhão, metralhadora .50 e você com uma pistolinha. Não vai dar certo. Então, armas apropriadas para batalhas apropriadas. Se a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, o que importa não são os seus músculos, o que importa não é a sua faixa no karatê, não é no kung fu, não é, nada disso interessa, né? O que interessa é um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo que possam combater este inimigo. Muito bem, nós temos aqui também o sexto tópico que eu coloquei, armaduras contra os inimigos. Eu vou ler aqui, irmãos, vou tirar aqui a Bíblia que está bem embaixo aqui de uma opção de livros, porque é um textozinho maior, e eu quero ler com você. Você pode abrir aí, carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler, eu quero ler para não faltar a menção a uma dessas armas muito interessantes. Paulo, entendendo que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, hostes espirituais, ele motiva os crentes de Éfeso a adotarem armas. Você vai ver aí, Efésios 6, 13 a 18, que ele diz assim: portanto, já que nós estamos nessa luta espiritual, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Essas armaduras não estão no exército, na polícia,
Lá na casa de armas, não. Essas armaduras estão com Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Eu queria que os irmãos entendessem que a verdade é uma arma. A verdade é uma arma. E também vestir da couraça da justiça. Olha a arma do crente. A arma do crente é a verdade, a justiça. E aqui eu abro um parêntese para dizer aos amados irmãos, como está difícil você trabalhar com a verdade e trabalhar com a justiça. Onde está a verdade? Onde está a justiça? Eu acho que elas estão procurando guarida por aí e não estão encontrando. Também diz aqui que os pés devem estar calçados na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, a fé é outra arma, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o maligno lança seus dardos. Se você tiver um escudo, não é, como os guerreiros usavam, não vai adiantar nada. Qual o escudo que vai deter esses dardos, essas flechas? O escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação, a proteção da cabeça. Olha que o motoqueiro anda com um capacete, porque se ele cair, ele se arranha e tudo mais, mas não afeta a sua cabeça, que é um ponto sensível. E os guerreiros, irmãos, daquela época também se preocupavam. Veja que o Golias, se ele levasse uma pedrada no peito, ele não ia cair. Levasse uma pedrada na barriga, na perna, ele não ia cair. Mas ele levou uma pedrada na testa. E levando essa pedrada na testa, ele caiu fatalmente, porque a nossa fronte aqui é um ponto sensível. Então, a gente precisa cuidar. Qual é a arma de defesa desse ponto sensível nossa cabeça? Ela é o capacete da salvação. E também tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está aqui, irmãos, outra arma poderosa, que é a palavra do Senhor. Eu hoje terminei, eu estou até um pouco cansado gravando esta aula aqui, porque hoje eu dei quase 3 horas de aula para o curso preparatório de obreiros. E como eu tenho incentivado aqueles obreiros, não só incentivado, mas cobrado. Eu tenho falado, olha, a gente precisa ler Bíblia. Nós estamos vivendo uma época que tem Bíblia de tudo que é cor e de tudo que é jeito. Olha, tem a Bíblia do bebê, tem a Bíblia do adolescente, a Bíblia do jovem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do obreiro aprovado, não é? Enfim, Bíblia de estudo tal, Bíblia de estudo tal. Nós temos diversas Bíblias, Bíblias comentadas. Irmãos, é um paradoxo. Não é? Temos tanta Bíblia e nunca lemos tão pouco a Bíblia como temos lido nesses últimos dias. Nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico e teológico. Não sei você que está me ouvindo, mas você encontrar obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, auxiliares de trabalho que nunca leram a Bíblia toda. Meu querido irmão, me desculpe a franqueza, isto é uma vergonha, não é? Porque este aqui é o nosso manual do fabricante, com todo respeito. Se nós não lermos a Bíblia, como nós vamos pregar, como nós vamos ensinar, como nós vamos descobrir como um verdadeiro cristão deve se comportar? Se você for viver de mensagem de internet ou da mensagem somente do culto na sua igreja, você não vai ficar muito bem alimentado, não. Agora, pegue sua Bíblia e leia. Não viva somente da Bíblia do seu pastor. Aprenda a pastar sozinho. Isso aqui é muito importante. E a Bíblia, a palavra de Deus, aqui ela é tratada como a espada do Espírito, né? Então, que coisa maravilhosa. A espada não é uma arma só de defesa, ela é uma arma ofensiva também. Então, meus irmãos, vamos lá. Armaduras contra os inimigos. Eu não posso combater o inimigo se eu não tenho uma armadura adequada. Vamos então para o nosso 7º tópico: inimigos externos e inimigo interno. No plano de aula, também aqui na motivação,
Vamos ver como está dizendo aqui. Nos diz assim: temos inimigos que nos atacam de maneira externa, o diabo e o mundo, e um inimigo que nos afronta do ponto de vista interno, a carne. Ambos os inimigos constituem uma oposição que nos enfrenta tanto do ponto de vista externo quanto do interno. Então, irmãos, é perseguição por dentro, perseguição por fora. É perseguição no corpo, é perseguição das influências que vêm do mundo, né? Muitas vezes de uma moda que vem e a gente vê todo mundo usar e acha que todo mundo, se todo mundo está usando, eu tenho que usar. Você não é todo mundo, você é um servo de Deus. Então, você é atacado pela sua mente, você é atacado pelas influências, né? Nós somos seres sociais, não é isso? Ninguém tem dúvida, nós vivemos inseridos numa sociedade. É por isso que Deus, ele cuidou para que quando o seu povo entrasse em Canaã, eliminasse aquele povo todo, porque senão eles seriam influenciados, como foram influenciados por outros povos. Os outros povos davam as suas mulheres para o povo de Israel, o povo de Israel dava suas filhas e seus filhos para os outros povos, e houve uma misturada que não foi satisfatório, não foi benéfico para o povo de Deus. Então, meus queridos, a gente é perseguido, né? Internamente pela carne, essa estrutura que se inclina para o mal, não é? Esse tabernáculo terreno, né? Esse caixote de areia que só puxa para baixo, né? E, meus queridos, somos atacados pelo mundo com as suas influências e somos atacados aí pelo Deus deste século, que é Satanás, né? Então, inimigos por dentro e inimigos por fora. E, até aproveitando um gancho, também não se descuide, porque você não só tem inimigos fora da igreja. Dentro da igreja também existem inimigos. Você tem que estar atento, tá, irmão? Nós temos muita gente ingênua, inocente, sem instrução, que muitas vezes, porque sofreu alguma coisa dentro da igreja, ele abandona a casa de Deus, abandona a igreja, abandona a vida cristã, porque se decepcionou com o irmão. Olha, irmão, dentro da igreja tem joio também. Você tem que ler Bíblia, é por isso que você tem que ler Bíblia. A igreja não só tem trigo, ela tem joio. Ela não só tem crente quente, tem crente frio, morno, tem sinagoga de Satanás. Leia as cartas do Apocalipse, você vai ver que todas elas tinham um grupo que não era um grupo convertido, um grupo escolhido, um grupo que fazia parte da igreja universal, né, da igreja invisível, a igreja comprada e remida pelo sangue de Jesus. Dentro daquele templo que a senhora congrega, que o senhor congrega, tem gente que é só frequentador de igreja, só porque canta num coral, porque toca numa orquestra e tudo mais, mas não é convertido. E dessa pessoa que não tem o Espírito Santo trabalhando em sua vida, você pode esperar tudo. Então, meus queridos, aqui foi só um gancho, não é? Porque nós temos inimigos externos, mundo, Satanás, inimigo interno, a carne. 8º lugar, propósitos dos inimigos. Quais os propósitos desses inimigos que lutam contra nós? Primeiro, nos embaraçar. Existem pessoas que estão embaraçadas por causa dos inimigos. Eles tentam nos desunir. Nada tem enfraquecido mais o povo de Deus na terra do que a sua desunião. E quem promove a desunião? O diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quais outros propósitos dos nossos inimigos? Nos desmoralizar. Eu lamento pelos sites que nós temos aí, até no YouTube, que ganham dinheiro e se promovem divulgando escândalo. Eu tenho pena dessas pessoas, porque elas também vão pagar naquele dia por serem propagadores de escândalo. A Bíblia diz assim: ai daquele por quem vier o escândalo. O escândalo não só anda por causa do que pecou, ele anda também por aqueles que divulgam o pecado. Então essas pessoas estão ganhando dinheiro no YouTube à custa de fuxico, à custa da queda de irmãos, ao invés de orar,
não é? Orar pelos irmãos que caíram, pessoas que são fracas, porque hoje foram eles, amanhã pode ser você, pode ser eu também. Então, eu acredito que ninguém lucra nada trabalhando em cima da miséria dos outros. Aqui fica a minha crítica e meu repúdio a esses canais que ficam divulgando escândalo por aí. Muito bem, nos embaraçar, nos desunir, nos desmoralizar, nos tragar. O diabo quer nos tragar. O salmista disse: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos, eles teriam nos engolido vivos. E veja que Pedro também falou que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quais os propósitos dos inimigos? Nos desacreditar, nos tirar da igreja, nos matar, nos roubar e nos destruir. O propósito do inimigo é lhe desestabilizar. Eu tenho ensinado na igreja que existem pessoas que habitam entre nós, cujo propósito é único e cujo ministério deles é um só: nos desestabilizar. Mas você quer a regra de ouro, meu irmão? Continue olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E você, se você continuar olhando para Jesus, quando você der uma piscada que abrir o olho, você vai ter chegado no céu. Amém? Muito bem. Nono lugar e penúltimo, eu coloquei aqui um tópico também complementar, né? Discernindo o inimigo. Olha, irmãos, tem muita gente que está andando abraçado com o inimigo e não sabe. Está convivendo com o inimigo e não sabe. Uma qualidade espiritual imprescindível na vida de qualquer crente é discernimento espiritual. Tá? Muito cuidado com quem a senhora e o senhor coloca dentro de casa. Muito cuidado. Muito cuidado com quem você anda, muito cuidado com quem você conversa, muito cuidado com quem você convive. Muita gente já pereceu porque não teve discernimento espiritual. Pastor, eu parece que não tenho discernimento. Meu irmão, peça a Deus, peça sabedoria do alto, peça discernimento espiritual, porque de repente você está convivendo com o inimigo e não sabe. Muitas vezes está descuidando, está deixando de vigiar, deixando de orar, e o inimigo está tomando conta. Daqui a pouco sua casa vira uma filial do inferno. O que foi que houve? O que foi que houve é que essa pessoa entrou, você não vigiou, não discerniu, ficou com a boca aberta, e daqui a pouco a pessoa, né, atuou e desestabilizou, né, e desequilibrou, e arruinou a sua casa e arruinou a sua vida. A gente precisa discernir quais as coisas que estão aqui no mundo e que são benéficas para mim. Quais as coisas que estão no mundo sendo oferecidas para mim e que, se eu abraçar essas coisas vão destruir a minha vida espiritual. Eu preciso ter cuidado. O que é que eu posso assistir? Né? Hoje todo mundo tem uma televisão, todo mundo tem internet. O que é que eu posso assistir? O que é que eu posso comer? O que é que eu posso falar? Né? Então, tudo isso está dentro desse território do discernimento espiritual. Discernindo o inimigo. Cuidado. Né? Veja que quando Pedro fala aquela palavra de certa forma agradável para Jesus, Jesus teve discernimento e revelação para saber que por trás daquilo estava Satanás. Em 10º lugar, não poderíamos terminar de outra forma, vencendo o inimigo. Né? Então, irmãos, nós aprendemos aqui que nós temos 3 inimigos. Isso aqui é eu digo que isso é de forma sintética, não é? Essa questão do diabo, do mundo e da carne. Isso aqui é uma síntese e um genérico, não é? E nós temos, a partir desses 3, os seus derivativos. O diabo, o que ele faz para poder nos derrubar? Não é? O mundo, o que ele faz? O mundo tem muitas vertentes. Muitas vezes você se arrebenta por causa da política. Muitas vezes você se arrebenta fazendo um negócio. Muitas vezes você se arrebenta sendo candidato. Muitas vezes você se arrebenta num depoimento. Enfim, né? O mundão está aí com muita coisa para nos derrubar. A carne, né? O que é que eu posso, o que é que eu não posso? Isso aqui carece de discernimento. E nós precisamos vencer
esses inimigos, né? Nós estamos caminhando para o céu. A caminhada, a Bíblia diz que o reino é tomado por força. Em outra parte diz que se faz violência para entrar no reino dos céus. A caminhada não é fácil. Ser crente não é fácil. Eu já vi alguém dizer que ser crente é fácil. Passou para você. Para mim, eu acho muito difícil ser crente. Acho muito difícil você ter que renunciar ao mundo, renunciar às propostas de Satanás, renunciar à sua carne e etc. Não é moleza. Jesus chamou isso de tomar uma cruz, colocar nas costas e caminhar para o Calvário. Então, eu acho que não é moleza. Vencendo o inimigo. Vencendo o inimigo, irmãos, preventivamente, né? Se antecipando, cuidando, vigiando, orando, lendo a palavra, jejuando, enfim, e ativamente, né? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Isso aqui não é uma postura de defesa, isso aqui é uma postura de ataque. Significa que a igreja vai chutar as portas do inferno, elas vão quebrar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, fica aqui então esses 10 tópicos, não é? Elaborados com muito boa vontade, com muito interesse, e eu espero que tenha trazido uma contribuição espiritual para você. Receba então um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.